Então, a aula de hoje é sobre ângulos, onde nós estaremos falando aqui sobre o que é ângulo. Semana passada a gente começou a estudar sobre ângulos e polígonos. Então, essa semana a gente vai dar continuidade aqui sobre os ângulos, tá? Os ângulos que estão aqui em todas as partes da nossa vida. Está aqui na tela do computador, está na tela do celular, está na parede da nossa sala, da nossa casa, está no exercício que a gente está fazendo. Então, aparece um ângulo no relógio. Então, os ângulos eles estão aqui no nosso dia a dia, está aqui com a gente sempre. E sabemos, nós vimos semana passada, e vamos só estar recordando aqui que ângulos são duas semi-retas que têm a mesma origem, ou seja, que sai aqui da vértice, tá? Então, ângulos são duas semi-retas que têm a mesma origem no vértice e são medidas em grau ou em radiano, de acordo com o sistema internacional. Então, de acordo com o sistema, ele pode estar sendo aí medido em grau ou em radiano, e eles partem do mesmo ponto, da mesma origem. A vértice, travou? Então, que é a vértice, que é a origem do ângulo. Então, são duas semi-retas que saem do mesmo ponto e que são medidas aí em grau ou em radiano, de acordo com o sistema. E nós temos alguns tipos de polígonos. Conforme as suas medidas, os ângulos eles vão sendo classificados de agudo, reto, obtuso, raso. Então, a gente vai estar falando um pouquinho para vocês sobre o agudo, o reto e o obtuso. O raso vocês vão estar estudando mais adiante, tá? Mas o que vai começar aqui com a gente vão ser esses três primeiros, agudo, reto e raso. E sobre o tipo de ângulo, nós temos o reto. O reto é aquele cuja medida é 90 graus. Lembra do relógio? Do 0 até o 3, ele vai, o ponteiro, vou pegar aqui o primeiro para vocês, ó, e no caso aqui vai ser o 12 para alguns, né? Do 12 até o 3, ele vai formar um ângulo. E esse ângulo, ele é de 90 graus, tá? Então, nós chamamos esse ângulo aqui de ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Nós temos também o ângulo agudo, que ele é uma medida menor. Então, se eu pegar a medida aqui do relógio, então ele vai vir do 2. Se eu pegar o relógio, ele vai vir do 2 até o 3. Vai ser essa medida aqui. Então, vai ser uma medida menor. Ele vai ser menor do que 90 graus. E o outro ângulo, que a gente vai estar estudando, vai estar falando aqui, é o obtuso, onde ele é maior, ele tem uma abertura aí maior do que o de 90 graus. Então, quando a gente pega aqui, vamos comparar com esse relógio. Então, se eu tenho aqui, deixa eu até aumentar aqui para vocês, para ficar até bem melhor, para a gente estar dando uma... Ó. Então, esse ângulo aqui, que eu tenho, nesse relógio, ele é o de 90 graus. Então, eu chamo ele de reto. O próximo ângulo aqui que eu tenho para vocês é o agudo, que é quando o ângulo é menor. Então, se eu pegar do 2 até o 3, eu vou fazer um ângulo menor. Então, ele vai ser o ângulo agudo. E o obtuso, ele vai ser maior, vai ter uma abertura maior. No lugar de 90 graus, ele vai ter uma abertura maior a partir de 90 graus. Então, 95, 100, de 100 em diante. Então, ele vai ter uma abertura maior, de acordo com isso que a gente vai observar aqui agora. Então, o ângulo obtuso, a sua medida ela é maior. Mas como é que eu vou fazer essa medida? A gente vai ver isso já já também, como é que você vai fazer essa medida, qual é o instrumento que a gente usa para fazer as medidas dos ângulos. E nós temos o ângulo raso. Esse ângulo raso é o que dá a medida de 180 graus. Então, ele fica aqui nessa posição. E esse ângulo raso, ou meia volta, cuja medida é 180 graus, vocês vão estar estudando ele mais adiante. Agora, não é interessante vocês se prenderem
a ele, tá? E para medirmos o valor de um ângulo, utilizamos um objeto chamado transferidor. É esse aqui que o pessoal compra pensando que é uma régua normal. Só que ele é um transferidor e você vai ter que observar aqui, ó, que ele vem do zero. Esse aqui ele é ele é um ângulo raso. Ele vai até os 180 graus, tá? Então ele vai de 10 em 10. Nessa parte interna aqui, e a externa também ele vai de 10 em 10, de 0 até 180. Aqui nós temos a vértice, que é o ponto inicial aqui das semi-retas, e elas irão fazer aqui vai do 0 até 50, então aquele é um ângulo de 50 graus. Ele não é um ângulo reto, ele é um ângulo agudo. Perceba que o ângulo agudo ele é menor do que 90 graus, né? Que a gente estudou, a gente viu agora há pouco. E observe que um dos lados do ângulo ele aponta para o 0 e a outra medida para o 50. E, portanto, a gente tem aqui um ângulo agudo medindo 50 graus. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui para você. Nós temos aqui outro ângulo, nesse caso, um do ângulo que está voltado para o 0 e o outro está voltado para o 90. Então, nós temos um ângulo agudo. E o ângulo agudo, nós sabemos que ele mede 90 graus. E ele é denominado de ângulo reto. E nós temos o outro, que é o obtuso. Perceba que ele vai do 0 até os 120. Olha a voltinha aqui que ele está dando. E um dos lados apontando para o 0, outro para o 120, portanto, o ângulo obtuso que vai medir 120. Lembrando que o obtuso ele vai ser maior do que 90. Menor do que até 90, ele é um ângulo reto. Deixa eu colocar os colegas que estão chegando aqui. Do 0 até o 90, ele é um ângulo reto. Certo? Do 0 até o 90, ele é um ângulo reto. Até 90 graus, ele é medindo 90 graus, melhor dizendo, ele é um ângulo reto, porque ele vai do 0 até o 90. Se ele for menor do que 90, ele nem vai ser obtuso, nem vai ser reto. Ele vai ser um ângulo agudo. Então, se ele vier do 0 a 80, do 0 a 70, do 0 a 60, do 0 a 50 e assim até a 10 ou 5, ele será um ângulo agudo, tá? Nesse caso aqui, passou de 90, ele vai ser obtuso. Próximo. E toda medição de ângulo ele deve ocorrer como foi demonstrado. Um dos lados, ele vai ficar apontado para o 0, ele tem que ficar por 0, senão você não vai ter como saber qual é o ângulo, qual é o grau daquele ângulo. E o outro, ele vai ter que apontar pela medida da abertura do ângulo. E, no caso, o vértice dos ângulos, que é o local onde as semi-retas se originam. Então, toda vez que você for fazer a meditação numa área, você for fazer aqui a medição de um ângulo, você pegar o transferidor, vou mostrar para vocês um pequeno vídeo aqui dizendo como é que você vai colocar esse transferidor, qual é a posição correta, onde é que você vai ter que colocar para começar essa vértice, onde é essa vértice para você começar essa linha, essa semi-reta. Então, tudo isso vai só com um pouquinho de atenção. Não precisa muito, assim, você está esforçando muito. É só você prestar atenção onde você vai colocar para começar aí as semi-retas, que é o ponto importante, vai ser a vértice, para você poder começar a fazer esse ângulo. A vértice dos ângulos é o local onde a semi-reta se origina e deve ficar no centro da base do transferidor. Então, no transferidor, ele vai ter ali, indicando onde vai ser a vértice, ou seja, onde vai ser o início da semi-reta, para você poder estar fazendo o seu ângulo. Se vai ser de 60, 90, 45, 180, 90. Então, tudo isso tem que prestar bastante atenção.
E para medir o ângulo, a gente precisa aí do transferidor, que é um instrumento em círculo ou semicírculo. O círculo ele vai 360 graus e o semicírculo 180, ou seja, é a metade aqui do círculo, é a metade dos 360, que ele vai sendo dividido em graus, de 10 em 10 graus ele vai sendo dividido. Então, você vai ter que colocar ele no centro da base do transferidor sobre a vértice do ângulo, colocar o ponto que indica 0 do transferidor de um dos lados do ângulo. O outro lado do ângulo, ele apontará para a sua medida e o ângulo é a unidade da medida mais utilizada. Minuto e segundo são os múltiplos. Mas, não só falando, eu vou mostrar aqui para vocês, fazendo, que vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Falando é uma coisa, mostrando como faz é outra. Então, vou mostrar para vocês aqui agora como é que você faz para medir o ângulo. E eu estou aqui com um pequeno vídeo onde ele está com um semicírculo, tá? E com esse semicírculo de 180 graus vai ficar mais fácil você saber como é que você vai fazer essa medição, tá? Só pegar aqui e compartilhar o som com vocês e dá uma olhadinha aqui, ó, como é que fica, tá? Esse aqui é um transferidor de 180 graus e esse transferidor aqui, ó, nós temos onde nós vamos colocar a vértice, é o ponto de origem. O ponto de origem aqui vai ser esse. Então, você vai ter que ter o máximo de cuidado aqui para você poder estar fazendo para você poder fazer aqui o ângulo, você está medindo esse ângulo. Então, tudo começa com uma régua dessa, que aqui no caso não é régua, é transferidor, tá? É um transferidor. Ele é importantíssimo aqui para vocês estarem sabendo como é que vai fazer. Então, preste atenção no que ele vai estar contando aqui, falando para vocês, tá certo? Bora, amor. Sim. Fala aí, galera inscrita do canal. Hoje nós vamos apresentar uma videoaula sobre a utilização de um transferidor. Então, eu tenho aqui um exemplo de transferidor de 180 graus. A contagem desse transferidor, olha, você começa a contar aqui, olha, aqui é grau 0, tá? E aí vai de 10 em 10, olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e nesse caso vai até 180 graus. Da mesma forma, você conta também pela parte externa desse transferidor, olha, que é 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 180 graus. Todo transferidor tem essa linhazinha, tem aqui esse rebaixamento aqui e tem essa demarcação aqui. Para que serve isso? Essa demarcação serve para você, é como se fosse a origem do ângulo, né? Onde você vai colocar aqui como se fosse o vértice, tá bom? Então eu vou apresentar aqui um exemplo de medição de ângulo, tá? Então nós temos aqui esse ângulo destacado aqui, vamos medir para saber quantos graus tem esse ângulo. Então você pega aqui o seu transferidor, olha, essa marquinha aqui você vai colocar no vértice, tá bom? Olha, você coloca aqui no vértice do ângulo, tá? Você coloca aqui, beleza? E é importante destacar aqui o seguinte, tá? Olha, tá em cima do vértice. Essa linha aqui do transferidor, olha, que é a linha do 0, tem que estar alinhada com a semi-reta aqui que forma o ângulo. Então aqui, ó, você tem que ajustar sem perder o foco nisso aqui, olha, tá? Não pode sair do vértice. E aqui tem que estar alinhado, tá bom? Olha, 0 aqui mais ou menos alinhado, olha, e a linha aqui no vértice. Então vamos conferir aqui, olha, 10, 20, 30, 40, vai até, tá entre 110 e 120 graus, tá? Então aqui, olha, você consegue perceber aqui o seguinte, que entre 110 e 120, nós temos aqui os 115 graus. Então é um ângulo que está pouco acima de 115 graus, então é mais ou menos 116 graus, tá bom? Olha aqui, 115, então 116 graus. Então esse ângulo aqui é aproximadamente 116 graus, tá bom? Vamos colocar aqui mais um exemplo de utilização do nosso transferidor. Então nós temos aqui esse ângulo, o primeiro passo é colocar essa linha aqui em cima do vértice, tá aqui, já coloquei. E segundo é você alinhar o 0 grau com a semi-reta que forma o ângulo, tá? Então, ajustando aqui, tá bom? Mais ou menos isso. Perfeito. Olha,
A linha está aqui no vértice e o 0 está alinhado com a semi-reta do ângulo. Então, nós vamos começar a contagem aqui, olha, 10, 20, 30, 40, 50, olha, está entre 50 e 60 graus. Então, se está entre 50 e 60 graus, aí eu vou olhar para cima, olha, aqui, ó. Então, aqui é 55 graus. Então, a anterior é 54. Então, você percebe que está entre 53 e 54 graus. Tá bom? Então, é aproximadamente 54 graus a medida desse ângulo aqui, tá bom? Então, é aproximada essa medida. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero ter ajudado aí a todos vocês. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveita aí para se inscrever, dar o like, curtir, compartilhar e ajudar na divulgação do nosso canal, tá certo? Então, fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau. Fala aí, galera inscrita. Viu como é fácil? Você vai precisar do transferidor e você vai prestar atenção aqui nessa rebaixa aqui, ó, que é onde você vai colocar o vértice, que é onde vai começar aqui por conta do vértice. As semi-retas, elas vão começar a partir deste ponto aqui, que vai ser a vértice, para você poder estar fazendo as semi-retas. Então, nesse caso aqui, ele vai de 0 a 180. Vocês percebem que o transferidor ele vai de 10 em 10 graus na parte interna como na parte externa. Ele vai de 10 em 10 graus. E você vê que entre cada grau aqui, ó, tem os 10, dá para você ir contando direitinho, ó. Então, 160, aqui tem 20, 21, 22, 23, 24, 25, tá? Então, não vai ter que ser um ângulo que vai ter que ser fechado, casado ali com um número de dezena. Não é cada dezena, pode ser de 55, pode ser de 54, pode ser 166, como vocês viram aí no exemplo que ele deu. Então, não é um ângulo que vai ter que ser um número aí com a dezena, 10 ou 20 graus, ou 30 graus, não, pode ser 41, pode ser 42, 43, tá? Mas lembrando que tudo começa a partir desse ponto aqui, que ele vai ter que estar alinhado com o 0, e no caso vai ser a vértice. A vértice ela vai ter que estar alinhada com o 0 para poder você estar fazendo esse ângulo aí, tá? E hora da atividade, tá bom? Vamos prestar atenção, tudo direitinho. A atividade é fácil, pouquinho aqui, tá? Então, vocês têm aqui, deixa eu ver, 3 páginas, rápido. É só para você estar dizendo aí quem é o ângulo reto, quem é o ângulo obtuso. Lembrando que o ângulo reto ele vai até 90 graus, de 0 a 90. O ângulo agudo, ele é menor do que 90 graus. E o ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus. Então, deixa eu pegar aqui para vocês ficar melhor. O ângulo reto, ele vem de 0 até 90 graus, não é isso? O ângulo agudo, ele é menor do que 90. Então, pode ser até 89, 88, 87, 86. Então, vai ser um ângulo agudo. Já o ângulo obtuso, ele passa do 90, tá? Né, Pedro Samuel? Então, vamos prestar bastante atenção para a gente poder ver aqui o que é que vai ser dito e explicado para a atividade. Vocês vão ter 30 minutos para fazer essa atividade e voltando, a gente vai fazer o nosso piquenique, tá?